O tema que o Senhor me deu para essa ministração foi vivendo uma vida de intencionalidade no amor de Deus. E o Senhor ministrou muito ao meu coração e eu queria que a gente lesse um pouco aqui em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 16. Eu vou ler uma versão um pouco diferente, ela é a NVT, mas eu creio que vai ser mais claro para a gente entender. A palavra diz assim: E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou, porquanto morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Para a gente entender um pouco mais do contexto de Gálatas, a gente já teve a matéria, né? Mas foi um tempo que Paulo escreveu muito correções para o povo de Cristo, que ele fala que as pessoas estavam se desvirtuando do verdadeiro evangelho de Cristo. E nessa passagem em específico, ele estava trazendo uma doutrina do evangelho na questão da fé, de quando nós nos convertemos e nós cremos em Deus. E nós passamos a viver uma nova realidade que nos tira da lei, do peso da lei, do jugo da lei. E Paulo ele é bem rígido nessa passagem, querendo trazer realmente uma visão mais aberta para os irmãos, porque eles estavam vivendo uma vida baseada em obras, tentando se justificar por aquilo que eles faziam. E ele fala que se eu reconstruir esse antigo sistema, então eu já estou em pecado. Porque esse daí já foi concluído em Jesus, ele já consumou toda a lei, e por isso nós já podemos viver um novo nível e uma nova realidade. E ele fala que se nós vivemos dessa forma, se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Então ele fala que se nós vivemos essa vida baseada na obra, é como se eu desconsiderasse o sacrifício de Cristo. Como se ele não fosse necessário para a minha vida, como se ele não valesse de nada. Se eu tento me justificar diante de Deus a partir daquilo que eu faço, o sacrifício de Cristo não vale a pena para mim. É como se eu estivesse dizendo para o Senhor: Cristo não fez nada por mim, eu estou tentando fazer com a força do meu próprio braço para me justificar diante de você, Senhor. Eu estou esquecendo aquilo que Cristo fez, é isso que ele está querendo dizer. E nós não podemos viver esse estilo de vida, porque o propósito do Senhor, desde o princípio, desde o Éden, foi uma vida de relacionamento, foi uma vida de intimidade, de verdadeiro coração íntegro e justo diante de Deus, de verdadeira sinceridade e de intencionalidade. Então, quando nós vivemos nesse estilo de vida baseado em obras, é como se nós estivéssemos fazendo de forma plastificada, de forma de forma não natural, sabe? Como se fosse algo forçado mesmo. É como se eu tivesse, eu tenho que fazer certas coisas para que Cristo me abençoe, eu tenho que fazer certas atitudes para que eu seja abençoado diante de Deus, sendo que a palavra diz que nós já fomos abençoados. A palavra diz que nós já fomos justificados. Então, a nossa vida é um reino de ponta cabeça. O Senhor, ele mudou todas as estruturas, ele mudou todo o estilo de vida que nós deveríamos viver. E é por isso que Paulo é tão sério quanto a isso, porque houve toda uma história debaixo da lei, e as pessoas já foram corrigidas diante disso. Toda a história da lei, ninguém conseguiu ser justo diante de Deus, ninguém conseguiu fazer o papel que Cristo fez por nós. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. E Paulo, por isso que ele é tão rígido, porque ele estava querendo dizer que as pessoas estavam insistindo nesse mesmo estilo de vida que já tinha sido consumado, e que não faz mais sentido para nós, não faz mais sentido. E o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre isso, de
nós vivemos de fato uma vida de intimidade e de fato uma vida de relacionamento, que é dessa forma que é o natural. Porque desde o Éden nós sabemos que quem ia na viração do dia para encontrar ao homem era o próprio Deus, era o próprio Senhor em busca de intimidade. Ele nunca enviou um anjo com um livro dizendo o que é que eles tinham que fazer e o que eles não tinham que fazer. Ele vinha o próprio Deus se mostrar para quem ele era, para que nós aprendêssemos dele mesmo, para que nós aprendêssemos da sua face, da sua realidade, para que nós aprendêssemos do coração dele e nós fôssemos atraídos a viver uma vida realmente de amor e realmente de intencionalidade, porque não há como, meus irmãos. Isso eu falo com toda a convicção da minha vida, que não há como nós vivermos uma vida em que nós experimentamos do amor de Deus sem expressar a sua própria natureza. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós hoje e era essa realidade que o Senhor sempre ansiou. Até mesmo durante a lei, ele se mostrou em diversos momentos querendo estar próximo do Senhor, de nós, estar próximo do seu povo. No contexto de Êxodo 19, a palavra diz que Moisés sobe ao Monte Sinai para ouvir do Senhor. E esse contexto era quando o povo foi liberto do Egito. Então o Senhor viu como uma oportunidade de mostrar ao povo que ele realmente queria estar próximo, porque o povo viu tantos milagres e tantas maravilhas durante o deserto, durante o tempo no Egito. E ele fala para Moisés que ele queria tornar o povo a sua propriedade particular. Ele queria tornar eles um reino de sacerdotes, uma nação santa. Ele estava dizendo para o povo, eu quero intimidade, eu quero relacionamento. Inclusive ele dá o comando a Moisés para que ele fala assim, para que o povo se aproxime do monte para que eles escutem a minha voz. Ele pede isso claramente a Moisés. E é nesse contexto que a lei é criada. Sendo que todo o peso de glória que estava sobre aquele lugar, no monte, o povo temeu. O povo diz para Moisés, não, Moisés, nós não queremos escutar a voz do Senhor. Que o Senhor fale com você e você fale os comandos para nós. Sendo que exatamente esse foi o erro do povo, porque qual é a única? Nós sabemos que Cristo depois revelou isso na lei, e ele diz que a lei, ela se resume em amor. Então, a única coisa que o Senhor estava exigindo do povo era amor. A lei toda, ela se resume nisso. Sendo que como era que o povo poderia amar se eles não tivessem experimentado do amor primeiro? Então, por isso que ninguém nunca conseguiu se justificar diante de Deus, porque ninguém nunca experimentou de uma verdadeira intimidade. As únicas pessoas que tiveram um maior nível assim, espiritual naquele período da lei é porque elas realmente buscaram ter intimidade, elas realmente buscaram ter uma vida com Deus, uma vida separada, uma vida santa. E é por isso que elas experimentaram dessa vida. E muitas vezes nós queremos trazer as realidades naturais para dentro da igreja, sendo que é uma lei totalmente diferente, a lei terrena da lei celestial. Porque no nosso cotidiano, nós somos justificados baseado naquilo que nós fazemos. Se eu trabalho, eu recebo o meu salário. Se eu faço algo de errado, a lei me pune. Esse é o tipo de estilo de vida da terra. Sendo que o estilo de vida do céu não é esse. O estilo de vida do céu é completamente o contrário. E a palavra do Senhor é tão rígido ao falar disso que em Isaías 64, no capítulo 6, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele fala que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. E isso foi tão forte no meu coração, o Senhor tratou muito comigo em relação a essa passagem, porque o trapo de imundícia, na tradição judaica, era como um absorvente das mulheres. E o Senhor falou muito comigo sobre isso, porque era como se ele dissesse, a justiça de Deus, a justiça do homem, é como se eu estivesse depositando um sangue que tinha propósito de receber uma semente e tinha propósito de gerar vida. Eu estou depositando ele em um lugar imundo e num lugar descartável. É isso que ele está falando. É como se eu estivesse falando para o sacrifício de Cristo. Não, eu não preciso disso, eu não quero colocar minha semente de fé nesse sangue que tinha propósito de me dar vida. Eu vou colocar isso em um lugar imundo e lugar descartável. E eu creio que o coração do Senhor, ele sempre sofreu e gemeu pelo povo, porque em diversas passagens no Antigo Testamento o Senhor fala,
esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo se afastou do manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rachadas. Esse povo não me conhece, esse povo nunca me conheceu. Então, esse sempre foi o anseio do coração do Senhor. Esse sempre foi o desejo do Senhor de ter intimidade, de ter relacionamento. E essa realidade ela foi restaurada a partir do sacrifício de Cristo. E nós precisamos considerar isso. Nós precisamos considerar a presença do Espírito Santo dentro de nós. E ela é a que nos habilita para viver uma vida cotidiana. Nós nos acostumamos a viver uma vida em que nós não entramos no Santo dos Santos. E o próprio Cristo, ele rasgou o véu para que nós entrássemos nesse lugar. O povo ele está simplesmente satisfeito com um nível raso de intimidade, e o Senhor tem clamado por uma geração que realmente entenda que Ele tem um coração aberto para revelar os seus segredos, para revelar a sua glória, para revelar a sua grandeza, e Ele anseia que nós correspondemos a isso, nós correspondamos a esse chamado de realmente intimidade. E um texto que o Senhor confirmou sobre isso está em Filipenses. Eu vou ler na versão A Mensagem, que foi um texto que Paulo ele fala para um povo que realmente foi próximo dele, que realmente viveu muitas coisas. E a passagem fala assim: essa é a minha oração, que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar os seus sentimentos, para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato, não uma vida de capa. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia. Aí ele vai descrever qual é essa vida que Jesus se orgulharia. Produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo com que todos sintam vontade de louvar a Deus. Essa é a realidade que o Senhor tem para nós, para que nós façamos Cristo atraente para as pessoas. Porque a partir do momento que eu vivo um estilo de vida, de relacionamento, em que eu sou perdidamente apaixonado pelo Senhor, isso vai refletir no externo. E no contexto de Gálatas, o Senhor fala que nós não somos filhos da mulher escrava, nós somos filhos da mulher livre. Essa foi uma analogia que ele fez à história de Abraão. E ele quis mostrar que nós não estamos vivendo uma vida com Deus baseada em obrigações. Nós somos o filho da mulher livre, nós temos a plena escolha de, se eu quiser, ir embora e não mais me relacionar. Mas ele tem tanta consciência do que o amor dele pode fazer por a vida de alguém, que ele nos deixou livre para que nós, por escolha, experimentássemos disso e não voltássemos mais atrás, porque não tem como mais voltar atrás. Quando nós vivemos essa vida de liberdade do Senhor, de liberdade no amor de Deus, não tem mais como voltar atrás, porque nós somos impactados, nós vivemos realmente como perdidamente apaixonados pelo Senhor, e não tem mais volta, não tem mais como a gente viver da maneira antiga, porque nós experimentamos do verdadeiro amor. E existe uma diferenciação clara que Paulo fala entre obras e fruto em Gálatas, isso ainda em Gálatas. Porque a obra ela relata sobre força do braço, sobre o seu suor, sobre aquilo que você se esforça para fazer. E Paulo ele só relata sobre obras da carne, enquanto o fruto ele é do Espírito. E eu não sei você, mas eu nunca vi uma árvore se esforçando para dar fruto. A árvore ela simplesmente dá fruto, porque é da sua natureza. Então eu não me esforço para ser santo, eu simplesmente sou santo porque essa é a minha natureza e eu dou frutos de santidade por causa disso. Eu não preciso me esforçar para ser justo, eu simplesmente sou justo porque essa é a minha natureza e eu frutifico frutos de justiça. Eu não preciso de esforços, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso ler a Bíblia, eu simplesmente faço porque eu amo o Senhor e essa é a minha natureza. Esse é o meu estilo de vida e essa é a minha realidade. Então o Senhor está chamando
a todos nós para viver uma vida de realmente intencionalidade. Eu estou aqui por escolha, eu estou aqui porque eu realmente amo o Senhor e eu não vou voltar atrás porque eu experimentei do verdadeiro amor, eu experimentei da melhor coisa que eu poderia experimentar e não tem mais volta atrás porque eu experimentei daquilo que é mais gracioso, daquilo que é mais poderoso, que é o amor genuíno do Pai, o amor genuíno do Senhor que nos atraiu e nos alcançou. E não tem mais volta, meus irmãos, isso é a nossa realidade. Existe prazer na obra, existe prazer no estilo de vida com o Senhor, porque Ele não nos chamou para viver em peso, Ele não nos chamou para viver em condenação, Ele nos chamou para viver em liberdade, em leveza, em fardo leve, em jugo suave. Então, meu irmão, se você está vivendo uma vida pesada dentro do reino do Senhor, reveja a motivação do seu coração. Você está fazendo para o Senhor ou você está fazendo para você? É você mesmo que está dizendo que, não, Senhor, eu tenho um prazer nisso aqui. Mesmo que não seja a minha vontade, eu tenho um prazer de estar nesse lugar. Amém? Que isso seja a nossa realidade, em nome de Jesus.